Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. É o seguinte, eu estava aqui a refletir naquilo que aconteceu no reinado de Davi. Diga-se de passagem que Davi, ele teve um dos filhos que queria reinar à força, onde ele tentou, à sua maneira, ao seu jeito, roubar a posição do pai, rebelou-se ao certo, porque já havia um sucessor escolhido por Deus, que era Salomão. Então, acontece que este Adonia foi um rebelde, foi um dos filhos de Davi, rebelde, que cometeu vários crimes para ele poder chegar a essa posição de querer ser rei. Então, diz a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 1 e versículo 50, o seguinte: Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os cornos do altar. Em outras palavras, pontas do altar. Por que este filho de Davi tomou esta decisão? Ou foi a única saída que ele teve? Por causa de tantos crimes que ele cometeu, por causa da rebelião que ele trouxe no reinado do pai. Davi já estava velho, precisava de um sucessor. E este, a força do braço dele, queria ser o substituto do pai. Mas, pela escolha de Deus, já havia alguém que era quem? Salomão. Agora, quando descobriu-se esta rebelião e quando descobriu-se essa farsa, Davi imediatamente retificou tudo, consagrou o Salomão como rei e proclamou, validou-se a consagração de Davi, logicamente porque ele era o rei. Agora, Adonias, quando teve conhecimento disso, ele sabia que ia pagar com a própria vida. Correu, foi se abraçar às pontas do altar. Ele foi se abraçar lá no altar. Preferiu ser morto lá. Por quê? Por causa da rebelião e desobediência que ele causou. Agora, eu comecei a pensar o seguinte: os rebeldes tiveram o mesmo comportamento. Decidiram criar uma assembleia falsa, instituíram o valente Bezerra como líder espiritual e tantos outros como presidente, como isto, como aquilo. Ok, tudo isso foi feito na ilegalidade. O passo que tomaram foi tomar as igrejas à força, alguns templos que nós sabemos que até então estão na posse deles. Muito bem, foi executado. O terceiro passo foi manchar o nome da igreja, começar a usar a mídia, começar a vandalizar isto e aquilo, que até então chegou até onde chegou. Chega o momento, as pessoas que eles acusaram de crimes foram levados às varas da justiça, foram julgados e foram inocentados. O próprio juiz disse que tinham que devolver tudo aquilo que é dos acusados, não precisou dizer o nome, mas se eles foram levados para a vara da justiça, foi com a intenção de fazer o quê? Ganhar a causa, mas a justiça não lhes deu esse direito, ao contrário, não encontrou os crimes que este grupo orquestrou, que esse grupo organizou para atribuir a liderança legítima da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Tudo bem. Agora, chega a vez da decisão. O juiz, em voz alta, pela televisão, pela presença, disse: os bispos fulanos e fulanos são inocentados e eu determino a restituição de todos os bens apreendidos, conta isto e aquilo. Depois que se faça o pagamento disto e disto daquilo, ok? Mas esses rebeldes que têm o comportamento de Adonia, quererem ser líderes da Universal, sem que sejam eles ou esperem a escolha para que isso aconteça, eles
Entenda bem, eles criaram, se fazem de surdos. Parece que não ouviram esta ordem vinda do tribunal. Parece que não ouviram esta ordem vinda do juiz Tutris Antônios. Se fazem de surdos para não ouvir o que foi dito. Se fazem de cego para não ler aquilo que foi lá escrito. Agora, eu começo a analisar, eles se agarram aos símbolos da igreja, querem os templos, se agarram àqueles templos onde fazem as conferências. Será que o fim deles não será o mesmo deste? Porque nós sempre alertamos nos vídeos, devolvam enquanto ainda há tempo, reconciliam-se, pelo menos voltem como membro, entreguem, assumam como uma falha, mas não. Eles persistem no erro de querer manipular a informação de que eles são legítimos. Mas nós sempre alertamos o perigo da queda, porque quando isto chegar ao limite, o tribunal vai usar a força para lhes tirar de lá. Você vê que o Adonias se agarrou às pontas do altar, pediu que Salomão jurasse para não lhe tirar a vida. Sem necessidade. Ele sabia que o que ele fez era ilegal. Simplesmente tinha que pedir perdão, se humilhar. Estes dissidentes, estes rebeldes, eles sabem que tentaram uma tática que frustrou. Foi um plano que não deu certo. Que admitam o erro, se humilhem e devolvam os templos. Porque não tem como se agarrar a uma marca que não é sua. Vocês se agarram aos símbolos da igreja, se agarram aos templos da igreja, se agarram àquele pronunciamento infeliz daquele senhor que já nem está lá, que o Inário não tem essa autonomia, não tem esse poder. Você vê que este indivíduo procurou a revelia do pai, pessoas que lhe consagrassem a rei, mas quando Davi deu a última palavra e ele soube, fugiu, foi se agarrar às pontas do altar. Agora, a pergunta que eu faço, e quando esses rebeldes serem atuados pela justiça, vão se agarrar a quem? O Inar estará para lhes proteger? O comandante, que eu não sei se é amigo deles, estará para lhes proteger? Não é mais prático, enquanto as coisas ainda estão frescas, admitirem, seguir aquilo que já foi dito pelo juiz, devolverem os templos, devolverem os bens da igreja, entregarem aquilo que não é deles, antes que isso culmine em cadeia, em prisões, pular para fora, antes que o barco pegue fogo, porque o círculo está pegando fogo, mas eles estão ainda na teimosia de não querer cumprir esta ordem vinda do tribunal. Senhores e senhoras, nós estamos diante de uma justiça que parece estar a caminhar a passos de camaleão, mas estes passos vão chegar até aquilo que nós estamos aqui a alertar. A queda desses senhores que ainda insistem na ilegalidade ou no descumprimento daquilo que foi dito, vai lhes trazer prejuízos sérios na vida. Terão nomes sujos, terão imagens manchadas sem necessidade. O juiz determinou, é para cumprir. Pediu a restituição, que se faça isso, porque este jovem Adonias achou que o pai, sendo velho, ele poderia ter espaço de fazer o que ele quiser. É o que muitos acham, que o bispo Macedo é crescido porque isto queremos destituir. Essa é a ideia dos rebeldes. Tiraram ali as fotos do bispo, querem destituir. Senhores, a Igreja Universal do Reino de Deus foi dada a direção a uma única pessoa. Se esta pessoa está a cometer crimes e pecados que os homens não vê, neste caso me refiro à justiça, Deus vai cobrar dele. Não serão vocês rebeldes, não será um grupo
de rebeldes, dissidentes, que farão a justiça num escolhido de Deus. Não seria o Adonias que faria coisas certas diante da pessoa que é escolhida segundo o coração de Deus. Vocês, rebeldes, estão a lutar contra quem deu esta visão, esta autoridade, esta bênção ao bispo Edir Macedo. Estão a lutar a quem deu. E quem foi? Deus. Essa obra é grande. Ela é dirigida pelo Espírito Santo diante de tantos defeitos e dificuldades, mas ela é uma obra escolhida, ungida, guiada por Deus. Mais uma vez eu apelo, enquanto o tempo vos permite, devolvam os templos que vocês tomaram. Devolvam, não se agarrem aos timbres da igreja. Não se agarrem à igreja, aos templos que vocês tomaram. O INAR não vai vos proteger daquilo que virá sobre vocês. Nem o ex-ministro da cultura, nem o vosso advogado, nem ninguém. A queda, ela será maior. Então, enquanto o tempo permite, que façam aquilo que é certo. Então, meu amigo, minha amiga, eu paro por aqui. Foi esta pequena reflexão que eu tive ao ver este versículo e decidi dividir com todos vocês. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.